Bom, então vamos dar início, já com a palavra o cerimonialista. Wagner, por favor. Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início, nesse instante, à sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos e suplentes nas eleições deste ano de 2020, no município de Cariacica. Neste ano, em razão da pandemia, visando ao cumprimento das normas de biossegurança e a mitigação da transmissão do novo coronavírus, excepcionalmente, a cerimônia de diplomação ocorrerá de forma remota, com participação pelo Zoom, restrita às autoridades e aos candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e ao vereador mais votado em representação aos demais, que acompanham a transmissão dessa solenidade neste momento pelo YouTube. Desta forma, para compor a mesa de honra virtual, registro a participação das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Dr. Adriano Corrêa de Mello, juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral de Cariacica. Excelentíssimo senhor Dr. Ademar João Bermond, juiz eleitoral da 54ª Zona Eleitoral de Cariacica. Excelentíssimo senhor Ângelo César Lucas, presidente da Câmara de Vereadores de Cariacica. Excelentíssima senhora doutora Paula Moraes Ribeiro de Freitas, promotora eleitoral da 54ª Zona Eleitoral de Cariacica. Excelentíssima senhora doutora Silone Nunes Fernandes, presidenta da 11ª subseção da OAB de Cariacica. Registro ainda a participação nessa videoconferência dos diplomandos: Excelentíssimo senhor Euclério de Azevedo Sampaio Júnior, prefeito eleito, ilustríssima senhora Edna Luzia Furtado, vice-prefeita eleita, ilustríssimo senhor Edgar Pedro Teixeira, vereador eleito com maior número de votos, neste ato também representando os demais vereadores eleitos e suplentes. Informa aos participantes: seus microfones ficarão inabilitados e serão abertos apenas quando lhes for conferida a palavra. Para a abertura da sessão, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Dr. Adriano Corrêa de Mello, juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral de Cariacica. Bom dia a todos. Cumprimento as autoridades participantes deste ato, já nominadas pelo cerimonial. Cumprimento os senhores e as senhoras, candidatos eleitos. Cumprimento ainda todos que acompanham a transmissão desta solenidade pelo YouTube. Como sabem, a diplomação dos candidatos é uma etapa necessária para a cerimônia de posse que ocorrerá em breve nos órgãos do Legislativo e Executivo. Neste ano, dadas as circunstâncias decorrentes da pandemia, foi necessária a realização desta cerimônia de forma virtual, porém, não menos simbólica ou importante. Desta forma, declaro então aberta a sessão solene da diplomação dos candidatos eleitos e suplentes no município de Cariacica. Convido a todos a acompanharem a execução do hino nacional. Registro antes que a execução do hino nacional ficará a cargo da arpista do Corpo Musical da Polícia Militar do Espírito Santo, que muito nos honra, senhora Gláucia Castilho, em vídeo que foi gravado especialmente para esse momento. A senhora Gláucia, nosso muito obrigado. Assim, convido a todos a acompanharem a execução.
Tivemos uma pequena dificuldade no áudio, vamos recomeçar a execução do hino nacional, por favor. Peço ao nosso assessor que tente mais uma vez realizar a execução do hino. Se não for possível, daremos prosseguimento ao evento. Pedimos desculpas, então, pelo imprevisto, daremos prosseguimento ao evento. Se possível, faremos a execução ao final da cerimônia. Devolvo a palavra ao cerimonial. O microfone está desligado, Wagner. Neste momento, fará o seu discurso o excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral. Senhoras e senhores, gostaria de trazer aos senhores algumas breves palavras. Como sabem, a Constituição Federal assegura ao cidadão o direito de escolha de seus representantes pelo voto, sendo este o maior instrumento à sua disposição para o exercício da cidadania em um regime democrático de direito. Não seria diferente neste ano de 2020. É de conhecimento de todos a crise global gerada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus.
Mas, apesar de todas as dificuldades impostas, foi possível assegurar a realização de um processo eleitoral harmônico em seus 2 turnos, garantindo a efetiva consonância do resultado apurado nas urnas com a vontade soberana expressada pelo eleitorado na escolha dos representantes dos poderes executivo e legislativo em Cariacica. Em primeiro momento, é necessário reafirmar a efetiva segurança do nosso processo eleitoral, porque, por algumas vezes, dúvidas foram lançadas, de maneira até irresponsável, quanto ao assunto, sobretudo em relação à urna eletrônica. É importante relembrar que o processo eleitoral vem sofrendo significativos avanços para acompanhar a evolução tecnológica. A urna eletrônica é, sim, um moderno e poderoso instrumento contra a fraude, que contribuiu sobremaneira para o avanço, a segurança, a transparência e a rapidez no processo eleitoral, sem descuidar da garantia do sigilo do voto. Posso dizer que conheço de perto a Justiça Eleitoral há mais de 25 anos. Não há um único registro de fraude neste período. Por isso, é mesmo inadmissível um retrocesso no processo eleitoral. Ao contrário, há que se buscar continuamente melhorias e avanços tecnológicos, sem descurar da segurança e a transparência de todo o processo eleitoral. A prova desse avanço foi justamente a capacidade de resposta rápida e efetiva que o TSE demonstrou este ano, diante das dificuldades enfrentadas no primeiro turno deste pleito, já amplamente divulgadas, garantindo, porém, um processo eleitoral seguro e eficiente. Claro, não posso deixar aqui de parabenizar também os candidatos, também e principalmente os candidatos eleitos e respectivos suplentes, pela vitória conquistada nas urnas. Os senhores foram, dentre tantos, os escolhidos pelo povo para representarem o Executivo e o Legislativo Municipal. O caminho será longo, o caminho será árduo e com incontáveis obstáculos, sobretudo neste tempo de crise na saúde. Vivenciamos um momento em que toda a coletividade é chamada a agir, buscar soluções rápidas, criativas e eficientes. Não será diferente na gestão de vossas excelências. São várias as atribuições conferidas aos senhores pela Constituição Federal. Os senhores serão em breve os responsáveis em zelar pela administração e fiscalização do município. Durante a pandemia, podemos perceber a importância de um objetivo fundamental trazido pela Constituição e que precisa ser mais observada no exercício das funções políticas: a solidariedade. É por meio de uma política de solidariedade que se poderá conferir ao cidadão o direito a uma vida digna e de qualidade. Dediquem-se, senhores e senhoras, também a prestar um ensino fundamental de qualidade, já que este é de competência do município e constitui a base do processo educacional. Boas escolas são essenciais para a formação e desenvolvimento adequado dessas crianças. Digo não apenas no sentido escolar, mas psicológico, emocional e do próprio caráter. O ensino de qualidade é, sem dúvida, capaz de preparar uma criança para a vida, proporcionando um futuro digno e uma sociedade menos desigual. Tenham os senhores em mente que uma gestão pública de qualidade não se faz sozinho. Acontece em conjunto, inclusive, sobretudo, com a sociedade. Ouçam seus eleitores. Cumpram as promessas realizadas na campanha eleitoral. Apesar da independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, cooperem e colaborem entre si. Por tudo isso, comprometam-se com uma gestão pública íntegra, transparente, produtiva e eficiente. Sejam dignos da confiança depositada por cada cidadão, cada eleitor, a cada um dos senhores e senhoras. Que Deus possa iluminá-los no exercício da função pública. Sejam um exemplo para as gerações futuras. Por fim, é claro que o sucesso do processo eleitoral também dependeu do trabalho conjunto de muitas pessoas, as quais não poderia também deixar de agradecer, em especial ao excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, doutor Ademar João Bermond, colega que parabenizo pela condução da 54ª Zona Eleitoral e agradeço muito pela parceria na condução destas eleições. Agradeço aos representantes do Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
Parabenizo pelo zelo e rigor na fiscalização de todo o processo eleitoral, garantindo com isso a lisura nos resultados. Aos servidores da 34ª e da 54ª Zonas Eleitorais de Cariacica, parabenizo pelo excelente desempenho no processo eleitoral e agradeço pela dedicação e esforço de todos. O desafio dessas eleições não foi pequeno. Além das restrições decorrentes da pandemia, os prazos foram mais curtos que o habitual. Mas esses servidores foram verdadeiros heróis, com jornadas de trabalho de 12 a 14 horas diárias, incansáveis. Humildemente, meu muito obrigado. Da mesma forma, registro um especial agradecimento aos mesários, a todos que foram convocados e aos muitos e muitos voluntários pela importantíssima colaboração. Mesmo diante do temor provocado pela pandemia, compareceram, exerceram com louvor a nobre missão de auxílio à justiça eleitoral na realização do pleito. Sem eles, nada disso seria possível. Um verdadeiro esforço em nome da cidadania. Agradeço também às forças policiais que possibilitaram, sobremaneira, a garantia da segurança e da ordem na condução dos 2 turnos das eleições, que tudo transcorreu de maneira calma e ordeira. Agradeço, por fim, mas não menos importante, aos servidores do 4º Juizado Especial Cível de Cariacica, onde sou o juiz titular, pelo irrestrito apoio em todo o processo dessas eleições. É uma equipe da qual me orgulho muito. A todos, meu muito obrigado. Devolvo a palavra ao cerimonial. Com a palavra, agora, o excelentíssimo senhor doutor Ademar João Bermond, juiz eleitoral da 54ª Zona Eleitoral de Cariacica. Muito obrigado a todos. Eu agradeço ao doutor Adriano, presidente da mesa, colega, e juntamente com todos os servidores da Justiça Eleitoral. Nós devemos agradecer, eu não poderia deixar de agradecer aos servidores. Registro aqui também a doutora promotora, que nos fez um trabalho excelente na fiscalização e sempre com a presteza dentro da sua competência, nos trazendo uma honrosa colaboração, que é a doutora Paula Moraes. Eu só vou fazer um registro, eu não escrevi nada aqui, permita-me falar de improviso. Se tiver alguma intercorrência, eu peço já desculpa. Mas eu só remeto aqui uma mensagem, né, para os eleitos, destacando aqui, eu gostaria, se me permitir, doutor Adriano, eu poderia registrar aqui, eu até coloquei aqui o nome de todos os vereadores, se é possível isso? Fique à vontade, doutor. Exato. Pedindo permissão aqui, o vereador mais eleito também, né? Entendeu? Exato. Então, eu registro aqui, primeiramente, sem qualquer hierarquia, porque a independência aí dos poderes, né? O doutor Euclério de Azevedo Sampaio Júnior, meu abraço, meus parabéns. A vice-prefeita Edna Luzia Furtado, também meus parabéns. E o vereador mais votado, Edgar Pedro Teixeira. E seguindo aqui, hoje eu pedi ao meu assessor que me passasse essa lista, né, que são muitos vereadores. Amarildo Araújo, Amauro Sérgio Inácio da Silva, André Monteiro Lopes, Ângelo César Lucas, Alci Pereira da Silva, Cledimar Helmer Silva, Edson Nogueira de Souza, Flávio Roberto da Silva, João Batista Oliveira, Carlo Aurélio Vieira do Couto, Léo Alexandre Coutinho de Almeida, Marcelo Guerra Zonta, Paulo Roberto de Oliveira, Renato Machado,
Romildo Alves de Oliveira, Sebastião Caetano Neto, Sérgio Camilo Gomes, Wesley Moreira, Souza da Silva, são os eleitos. E, se me permitir, eu vou também citar aqui os suplentes. É rápido, viu, presidente? Bem rápido. Ailton Pereira dos Santos, Antário Alexandre Teodoro Neto, Johnny Vitor Pereira, Dulce Meniguchi Rodrigues dos Santos, Edmilson Francisco da Costa, Eliel Marciso de Oliveira, Fábio Barbosa da Fonseca, Gilson Luzia Alves, Heriberto Roberto Fernandes, Itamar Alves Freire, Jorge da Rocha Cardoso, Juarez Gonçalves Valadão, Azetil Lourdes Araújo e, por derradeiro, o Ronildo Andrade Inácio. Todos meus parabéns, e vou só fazer um outro registro aqui. No momento da eleição, os protagonistas mais importantes é o eleitor. A partir de agora, o eleitor depositou em vocês todas as esperanças na administração e na legislatura, na produção das leis, na administração do município de Cariacica. A partir de agora, vocês são os protagonistas mais importantes, porque o eleitor, ele fez a parte dele. Viva a democracia e parabéns a todos. E vou, talvez estou alongando um pouco, mas só registrar aqui, nós estamos aí na véspera do Natal, um bom Natal para todos e um bom 2021, e que a pandemia ela seja dissipada e nós possamos ter aquela tranquilidade para voltarmos à normalidade, que o pessoal fala que é um novo normal. Eu acho que não tem nada de normal. Talvez é um anormal mais agressivo na nossa vida. Um abraço para todos. Doutor Adriano, muito obrigado. Doutora promotora, mais uma vez. E sucesso para todos. E também o rapaz aí do cerimonial é o Wagner. Wagner, as emendas homenagem, obrigado pela essa honrosa colaboração em nome de todos, da Justiça Eleitoral. E também, lembrando agora, eu não poderia esquecer meu assessor, né, o doutor Gabriel, que foi muito importante também nessa colaboração. Muito obrigado, desculpa por ter alongado um pouco. Daremos início à diplomação do prefeito e dos vereadores eleitos e suplentes do município de Cariacica. Para isso, convido o presidente deste ato, o excelentíssimo senhor doutor Adriano Corrêa de Melo, juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral de Cariacica. Conforme edital número 3.319 desta 34ª Zona Eleitoral, na forma também do artigo 218 da Resolução 23.611 do Tribunal Superior Eleitoral, proclamo como eleito ao cargo de prefeito o senhor Euclério de Azevedo Sampaio Júnior e como vice-prefeita eleita a senhora Edna Luzia Furtado. Da mesma forma, proclamo como eleitos ao cargo de vereador os senhores Edgar Pedro Teixeira, Amarildo Araújo, Amauro Sérgio Inácio da Silva, André Monteiro Lopes, Ângelo César Lucas, Alci Pereira da Silva, Cleidmar Elmer Silva, Edson Nogueira de Souza, Flávio Roberto da Silva, João Batista de Oliveira, Carlo Aurélio Vieira do Couto, Léo Alexandre Coutinho de Almeida, Marcelo Guerra Zonta, Paulo Roberto de Oliveira, Renato Machado, Romildo Alves de Oliveira, Sebastião Caetano Neto, Sérgio Camilo Gomes,
e Wesley Moreira Souza da Silva. Declaro também diplomados como suplentes, primeiros suplentes, os senhores Ailton Pereira dos Santos, Antário Alexandre Teodoro Neto, Dione Vitor Pereira, Dulce Meneguci Rodrigues dos Santos, Edmilson Francisco da Costa, Eliel Narciso de Oliveira, Fábio Barbosa da Fonseca, Gilsa Luzia Alves, Heriberto Roberto Fernandes, Itamar Alves Freire, Jorge da Rocha Cardoso, Juarez Gonçalves Valadão, Osete Lourdes Araújo e Ronildo Andrade Inácio. Devolvo a palavra ao cerimonial. Nesse instante, convido o prefeito eleito, senhor Euclério de Azevedo Sampaio Júnior, que fará uso da palavra. Novamente, bom dia a todos e a todas, né? Eu quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, quero saudar o excelentíssimo juiz, doutor Adriano Melo, e na pessoa dele, saudando ele, eu saudo todos os servidores da Justiça Eleitoral e parabenizar pelo brilhante serviço nessas eleições, saudar o excelentíssimo juiz, doutor Ademar Bermond, saudar a promotora, doutora Paula Moraes, a doutora Celoni. Eu vou gastar menos do meu tempo que me foi destinado. Eu quero saudar todos os vereadores, quero nominar aqui um por um, saudar minha vice-prefeita, enfermeira Edna, mulher guerreira, saudar o Edgar do Esporte, o Lelo Couto, o Netinho, o Cleidmar, o Lei, Léo do IAPI, Renato Machado, Preto, Sérgio Camilo, César Lucas, Juquinha, Paulo Fotos, João Mauro, André Lopes, Amarildo, Omildo, Broinha, Marcelo Zontas e Ed Nogueira. Quero saudar esse povo maravilhoso de Cariacica. Essa diplomação se resume em uma palavra: sonho. Sonho de ver uma Cariacica melhor. Participamos de um processo eleitoral árduo, sendo dito mentiras contra mim, mas isso faz parte do passado. Agora, mais do que nunca, não será discurso, será na prática. Cariacica precisa de união. O sonho de ser prefeito vai se materializar com creches, escolas, segurança, saúde e uma cidade bem cuidada. Na vida, existem dois caminhos. Ou você assiste, ou você entra em campo para fazer. Esse é mais difícil, mas eu escolhi porque amo a minha cidade e o nosso povo. E foi assim que aprendi com meus pais. Sabemos da grande expectativa das pessoas ao escolher o Clério Sampaio prefeito. Sabemos da grande dificuldade que é administrar nossa cidade. Mas quanto maior a dificuldade, maior a chance de provarmos que somos capazes e estamos preparados. Além de que, nunca tive facilidade na minha vida. Por fim, dedico essa diplomação a Deus, a toda a minha família, meu pai, Euclério Sampaio, minha mãe, Dona Augusta, que desde cedo me ensinaram a necessidade do trabalho e exigiam que eu estudasse. A minha esposa, Camila, aos meus irmãos, que juntos aprendemos o valor da união, aos meus filhos e netos, aos meus professores, desde a época do Cerqueira Lima, ao passionista e também à faculdade, e a esse povo maravilhoso da nossa cidade de Cariacica. Foi tudo isso que levou um vendedor de churrasquinho a realizar seus sonhos, começando em ser policial, advogado, ter 5 mandatos de deputado estadual e a realização de mais um sonho, ser diplomado na data de hoje, prefeito da nossa cidade de Cariacica. Meu sonho agora é poder cumprir tudo aquilo que prometi durante a campanha e ir muito além para ver nosso povo bem e feliz. Por fim, quero pedir a Deus que nos dê sabedoria para falar, proceder e agir, bem como que Ele abençoe minha vida e de todas as autoridades do nosso estado e de Cariacica, e do nosso povo, inclusive aqueles que persistem em desejar um insucesso da nossa cidade. Deixo aqui o livro de Gênesis 12, 2 e 3. Cariacica precisa de união. Cariacica precisa de todos nós que a amamos. Obrigado a todos por poder estar aqui, doutor Adriano, e agradecer principalmente à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e a esse povo maravilhoso. Com a palavra agora, o vereador eleito mais votado, o senhor Edgar Pedro Teixeira, que se manifestará em nome dos candidatos eleitos ao cargo de vereador e suplente.
Senhor Edgar, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, em nome do juiz, doutor Adriano Mello, todos da mesa, ao povo de Cariacica, a minha família, aos vereadores eleitos, que fazemos aqui esse compromisso de honrar a cada cidadão cariaciquense por esses votos recebidos. Aqui também agradecer ao prefeito eleito, Clério Sampaio, onde nas caminhadas deixamos bem claro que um deputado eleito por 5 mandatos teria, sim, condições de ser um bom gestor para a nossa cidade. Assim, junto com a nossa amiga, a enfermeira Edna Furtado, que possam juntos honrar cada voto recebido do povo de Cariacica, igual mesmo o Clério falou agora há pouco, creches, educação, saúde, segurança, onde o povo possa se sentir mais seguro com a nova gestão. Então, a todos os eleitos, vereadores, que assumam o compromisso de lutar por uma cidade cada vez melhor, esse compromisso com a nossa cidade. Então, a vocês, moradores de Cariacica, muito obrigado por cada voto recebido. Ser o mais votado da cidade e ser o 4º mais votado do estado do Espírito Santo nos faz muito feliz e ainda assim lutar para uma cidade cada vez melhor. Aqui também agradeço ao vereador Joel da Costa, que é do PSL, que abriu as portas do partido para que possamos lá disputar as eleições. Então, povo de Cariacica, pode ter certeza, eu estou falando em nome da Câmara de Vereadores, nós vamos honrar cada voto recebido, juntamente com o prefeito Clério Sampaio, com a Edna, vice-prefeita, vamos lutar, sim, para que possamos fazer uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado ao povo de Cariacica. Deus abençoe a todos. Nesse instante, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor doutor Adriano Correia de Mello para as considerações finais. Agradeço muito a gentileza das palavras do colega doutor Ademar. Parabenizo mais uma vez o prefeito eleito, o senhor Euclério, ao vereador Edgar. Agradeço também a gentileza das considerações trazidas. Agradeço a participação de todos que estiveram presentes conosco nesta cerimônia, apesar de bastante simples, de um simbolismo muito importante. E informo aos senhores eleitos e suplentes que já se encontra à disposição dos candidatos eleitos para serem retirados na Secretaria do Cartório Eleitoral da 34ª Zona os diplomas físicos. Em razão da pandemia, faremos o atendimento hoje, a partir das 12 horas, dos candidatos eleitos ao cargo de vereador, também ao senhor prefeito e à senhora vice-prefeita eleita, e amanhã, a partir das 12 horas, estarão disponíveis para entrega no cartório eleitoral os diplomas dos primeiros suplentes, que também foram diplomados nesta oportunidade. Então, repetindo, os diplomas físicos já se encontram à disposição dos senhores no cartório eleitoral. Hoje faremos a entrega dos diplomas aos vereadores eleitos, prefeito e a senhora vice-prefeita. E amanhã, aos candidatos eleitos como primeiros suplentes. Por fim, então, declaro encerrada esta sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais de Cariacica em 2020. Agradeço mais uma vez a todos, tenham um ótimo dia, um Feliz Natal e muita sorte na gestão que ora já se inicia. Muito obrigado, bom dia a todos.